iniciando mais um trabalho da nossa SAF, fazendo esse culto do bebê. Eu pediria que os irmãos que estivessem mais atrás, se pudessem, chegassem mais à frente, que ficaria mais aconchegante, né, para não ficar bem espaçoso aí. Se quiserem, tá bom? Fiquem à vontade. E então, mais uma vez, mais um ano estamos aqui, nosso trabalho da SAF, fazendo o culto do bebê. E para dar início, eu chamaria a Cristiane aqui à frente, para que ela estivesse fazendo uma oração para nós darmos início a esse trabalho. Boa noite. Vamos orar? Senhor, nesta noite nós queremos te dar graças. Te dar graças por esse momento tão especial. Por esse momento que tem acontecido, Senhor, nesta igreja durante tantos anos. Tantos anos, ó Deus, tem chegado crianças até este lugar para serem apresentadas a Ti. E nós te louvamos, ó Deus, por tantas crianças que aqui já passaram, Senhor. Tantos bebês que hoje já estão grandes, que nós muitas vezes encontramos na rua e se recordam, se lembram daquilo que recebeu aqui, Senhor, nesta igreja. Nós te louvamos, ó Deus, por este trabalho. Te louvamos por esse momento que vamos passar aqui. Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha, ó Deus, trazer no coração dos pais, ó Pai, nesta noite, a responsabilidade do que era estar cuidando dos seus filhos. Nós te louvamos por cada criança, Senhor, que será, ó Deus, recebida neste lugar para ser presenteada. Que o Senhor abençoe cada uma delas, ó Pai. E eu me alegro por esse momento, me alegro por estar aqui, me alegro, ó Deus, por participar disso, Senhor. Ó Deus, muito obrigada por esse tempo, que nós possamos ouvir a Tua voz neste lugar, Senhor, e sermos abençoados por Ti. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, amados, graça e paz. Nós estamos muito felizes de receber todos vocês aqui nessa noite. Nós preparamos tudo com muito carinho, com muito amor. E estamos felizes pela vida de cada criança, né, que os pais, os avós trouxeram aqui. Porque criança é bênção, né? E a palavra do Senhor diz que nós devemos ensiná-los no caminho reto, né? Que mesmo quando eles ficarem adultos, eles não vão se esquecer, né? Dos nossos ensinos. E que o Senhor nos dê graça para ser bons exemplos para eles, né? Porque nós sabemos que as crianças, eles veem muito a maneira, né, dos pais se comportarem, muitos exemplos, né? E que nós possamos, né, ter sabedoria para sermos bons exemplos para os nossos filhos. E vamos chamar agora o conjunto, nosso conjunto feminino, para louvar o hino para nós.
Eu quero chamar agora o pastor Vumar para trazer a palavra. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los nesta noite. Como pastor da igreja, eu fico muito feliz com este culto do bebê, é tão bom termos esse tempo de abençoar os pequeninos, seguindo aí o exemplo do Senhor Jesus. Estou me sentindo num aquário aqui nesta noite, né? Tem polvo, tem estrela do mar, tem golfinho. Parabéns pela decoração aí, ficou muito bonito. Convido você a abrir a sua Bíblia, se você tiver aí, no Evangelho de Marcos. Eu quero compartilhar uma palavra bem rápida nesta noite. O tema é o reino das crianças. É uma palavra sobre as crianças, mas é para nós que somos pais, tutores, avós, aqueles que de uma forma ou outra contribuem para a educação dos seus filhos ou dos seus netos. Eu sei que alguns precisam exercer, muitos pais trabalhando, acaba que os avós têm esse compromisso também, né, de ajudar na educação. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16, diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus estava indo para Jerusalém, era a marcha da cruz, ele estava caminhando para aquilo que seria o grande drama, onde ele provaria o seu amor por nós, morrendo na cruz do Calvário. E no meio desse tempo, ele encontrou, diante de uma agenda pesada, espaço no seu coração para acolher crianças, para orar por elas e para abençoá-las. Apesar que, diante de tudo aquilo ali, havia quem entendia que as crianças não eram tão importantes, a ponto de criar empecilhos, barreiras, para que elas viessem a Jesus. Mas o fato simples, ou o simples fato de Jesus tomar as crianças em seus braços, demonstrou a sua doce personalidade, como ele amava e como ele ama os pequeninos. Esse texto destaca pelo menos 3 grupos aqui. Primeiro, aqueles que trazem as crianças a Jesus, diz o versículo 13, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. O segundo grupo, aqueles que impedem as crianças de virem a Cristo, diz que os discípulos repreendiam para as crianças não se aproximar de Jesus. E por fim, aqueles que abençoam as crianças, diz que Jesus, versículo 16, tomando nos braços as crianças, impondo as mãos, as abençoava. Interessante que essa porção de texto está dentro de um contexto triplo. Primeiro, Jesus fala sobre o casamento, que não pode ser quebrado. Depois ele fala sobre filhos, e depois ele fala sobre os bens, as propriedades. Isso é uma ordem na vida. Primeiro o cônjuge, depois os filhos, depois as demais coisas. Ordem dos relacionamentos. E esse texto, ele traz algumas lições importantes. A primeira grande lição é uma palavra de encorajamento
que Jesus nos dá nesta noite, como deu aquele dia. Diz o versículo 14: deixai vir a mim os pequeninos. O Senhor Jesus está nos encorajando para que nós possamos dar um valor especial no contato espiritual que os nossos filhos precisam ter com Deus. Ainda infantes, oportunidade de conhecer o Senhor. A palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. O Senhor Jesus está nos motivando a trazer as crianças ao Senhor. Então, é uma palavra de encorajamento. No capítulo 6 de Deuteronômio, o Senhor Jesus, o Senhor Deus deixa lá mandamentos, ordens, de que nós deveríamos, como pais, educar os nossos filhos na palavra do Senhor, enquanto levantávamos, enquanto estivéssemos à mesa, enquanto estivéssemos no caminho, onde estivéssemos, deveríamos inculcar, colocar dentro da cabeça os princípios da palavra de Deus, porque é aquilo que vai nortear a sua vida, as suas decisões e o caráter que ele vai ter. É a palavra de Deus. A segunda grande lição é uma palavra de reprovação. No versículo 14, o mesmo Jesus que diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, diz assim: não os embaraceis. Jesus repreende a todo aquele que torna uma barreira, um empecilho, para que os pequeninos vão a Jesus. Como é que as crianças podem ser impedidas de irem a Jesus? Elas são impedidas quando nós deixamos de ensinar a palavra de Deus dentro de casa, como pais, de ler a Bíblia com elas, de ensinar na palavra. Ali elas são impedidas, quando deixamos de ser um bom exemplo para elas. Afinal de contas, os filhos copiam os pais, os seus tutores. Elas estão olhando para aquilo que a gente está fazendo, e elas vão reproduzir isso de alguma forma. Terceiro, quando julgamos que as crianças não merecem o tamanho crédito, atenção, de que elas não são tão importantes, que elas podem ser deixadas para depois, e muitas vezes os pais negligenciam um tempo de Deus para os filhos. A Bíblia diz que Eli era um sacerdote de Deus, um homem aprovado, mas não conseguiu conduzir os filhos deles a Deus. Por isso não apenas morreu ele, mas seus filhos também amaldiçoados, perderam, destruiu a família. Então há uma palavra de reprovação: não embaraçar, não embaraçar. Todos os dias nós precisamos analisar se nós estamos sendo canais para os nossos filhos, ou se nós estamos sendo embaraço, se nós estamos sendo pontes para eles estarem com Cristo, ou se nós estamos nos tornando em muros, em barreiras. Em barreiras. A terceira grande lição nesse texto é uma palavra de revelação que Jesus está fazendo. Diz ele: porque dos tais é o reino de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino de Deus. O que Jesus não quis dizer com esta palavra, com essa expressão? Ele não quis dizer que as crianças são inocentes. Afinal de contas, o pecado original se espalhou por toda a raça, desde o pecado de Adão. O bebê, no ventre, ele já é pecador, porque ele é descendente de uma raça pecadora. E sem a graça de Deus, ele está condenado assim como um velho ou como um adulto. Antigamente falava-se na idade da inocência. As crianças fazem charme, choram e conduzem os pais. E muitas vezes os pais acham que eles que governam a casa, mas o menino está governando, ele decide a hora de comer, ele decide a ordem das coisas. E quem está sendo marinheiro de primeira viagem, né, Gerlan? Está conduzindo.
Quando você assusta, você achava que você estava no comando e ele está dirigindo para você. Não são inocentes. Eles são concebidos em pecados, como todos nós um dia fomos. Segundo, que as crianças estão salvas, isso não é uma ideia falsa também, de que elas estão salvas por serem crianças. Salvação não tem faixa etária. Nenhuma pessoa sem receber a Cristo como Senhor será salva. Agora, uma criança pode receber a Cristo e ser salva, como também um adulto. O que Jesus quis dizer com essa expressão, então, porque dos tais é o reino de Deus? Primeiro, que as crianças, elas vão a Jesus com confiança, com total confiança. Simplesmente as crianças creem, simplesmente elas confiam, simplesmente elas se entregam, elas descansam, muito diferente dos adultos, que por terem tanto apego às coisas deste mundo, têm uma dificuldade tão grande de se quebrantar diante do Senhor. Segundo, que as crianças vivem numa total dependência. Elas comem, elas bebem, elas se vestem, porque os pais cuidam delas. Elas dependem. E elas são formadas debaixo de uma dependência. Quando crescerem, vão se tornar independentes. O senso de dependência que Jesus está tratando aqui. Dependência de Deus. Uma criança, ela está em cima de um lugar alto, e se o pai dizer assim, pula, e abrir os braços, ela pula. Ela se entrega, ela confia. E um adulto? Não. Quando Jesus fala aqui dos tais é o reino de Deus, é por causa deste coração dependente, que descansam na provisão, no cuidado de Deus, assim como nós devemos descansar na obra de Cristo, na providência do Pai e no poder do Espírito. Então as crianças, a elas pertence ao reino de Deus, porque elas têm uma abertura para o Evangelho que dificilmente nós temos na velhice, porque criamos tantas conexões com o mundo tão difíceis, tentáculos difíceis de cortar, por isso nós devemos educar os nossos filhos na palavra desde infantes. A quarta grande lição nesse texto é uma palavra de reação, de atitude. Diz o versículo 16, então Jesus, tomando as crianças nos braços, impondo as mãos, as abençoava. Jesus não apenas acolhe as crianças, ele repreende os discípulos, e ele faz três coisas importantes. Primeiro, diz que ele toma as crianças dos seus braços. Isso mostra o carinho, a aceitação, valorização, a proteção e o cuidado que Jesus tem com os pequeninos. Com certeza, o Senhor Jesus, ele rompeu com um paradigma da sociedade da sua época, que as crianças ficavam de fora. Ele incluiu as crianças no culto, na vida comunitária, como parte já importante dos tais é o reino dos céus. Segundo, diz que Jesus não apenas tomou as crianças nos seus braços, mas diz que ele impôs as suas mãos sobre as crianças, ele invocou bênçãos espirituais sobre elas. Com toda a ternura, ele está abençoando por meio da oração valiosa, abençoando aquelas crianças, para que sobre elas seja derramado o favor de Deus. Precisamos aprender a orar pelos nossos filhos, orar por eles e com eles, orar preventivamente. Muitos pais resolvem orar quando o leite já derramou, orar preventivamente. E diz o texto ainda, que ele as abençoou. Jesus via as crianças como filhos da promessa, como herança de Deus, como alvos do amor de Deus e como exemplo para todos aqueles que desejam entrar no reino de Deus, devem entrar como a criança, que não se prendem a nada deste mundo, perdoam facilmente, reatam relacionamentos, dão o valor merecido a Jesus,
porque dependem, descansam e confiam. Pais e tutores aqui presentes nesta noite, seus filhos são heranças do Senhor. Seus bebês são um presente de Deus e devem estar sempre perto de Jesus. O melhor lugar para levar os nossos filhos é a Jesus. A Jesus. Eu encorajo vocês a trazerem com regularidade à igreja as crianças. Muitos pais vão ficando preguiçosos e se tornam uma barreira para as crianças, porque não vêm aos cultos e não trazem as crianças. Deus cobrará um dia. É a sua oportunidade de doutriná-las, de prepará-las, amarem a Deus e amar o povo de Deus. Então não sejam barreira na vida dos seus filhos, sejam pontes, sejam canais, deem acesso ao ensino, à comunhão e à vida cristã. Elas precisam disso. E saibam que Jesus tem um reino maravilhoso para as crianças, como tem para cada um de nós. E Ele convida nessa noite os seus descendentes a entrar nesse reino, a tomar parte desse reino. Que você possa ajudar as crianças que estão sob sua guarda de virem a Cristo Jesus. Eu quero orar. Pai, eu te louvo, Deus, pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite, pelo maior exemplo de amor, o exemplo de Jesus, a consideração, o cuidado que Ele tinha com os pequeninos e que Ele tem. Louvado seja teu nome. Que o Senhor Jesus seja o centro da nossa vida, que nós possamos dar valor aos nossos filhos e levá-los aos pés de Jesus, quando elas serão abraçadas, tocadas e abençoadas. Abençoe cada pai, cada tutor que trouxe os bebês nesta noite. Rogamos tua bênção sobre eles e sobre os pequeninos, em nome de Jesus. Amém. Coral feminino, acho que vai cantar mais um.
Vou ficar baixinho aqui. Aumentar só um pouquinho. Tá. Graça e paz, boa noite. Mais um culto de bebê. Estamos agradecendo a Deus pela vida de cada um deles, pela bênção que o Senhor derramou no lar de cada um de vocês, que é essa pedra preciosa, esses bebês. Que Deus possa estar abençoando ricamente e que vocês se sintam bem, se puderem estar conosco outras vezes, aos domingos, se vocês quiserem. E também a semana que vem nós vamos ter uma programação muito especial de mulheres. Quem tiver um tempinho para vir, prestigiar também, que começa às 16 horas, que é das Mulheres de Valores. Vocês se sintam em casa. E agora eu vou começar a chamar os bebês pelo nome e o nome da mamãe, porque tem uns que não me deram o nome do papai, então vai ficar um pouquinho triste. E assim que eu chamar, venham até a frente para receber um pequeno mimo e um grande presente, que é a palavra de Deus, é uma Bíblia. Vou começar pelo Murilo. Mamãe Natália. Bernardo. Vovó Marileide vai vir buscar. Jonas Augusto. Kaila. Daniel Lima. Alice Rios. João Pedro. Mariana. Daniel Kepp.
Juan Pablo. Agora vamos chamar o pastor para vir dar a bênção pastoral. Parabéns aí a todos os pais que estão aqui nesta noite. Que Deus dê muita sabedoria para vocês criarem seus filhos. Esta é a minha oração nesta noite. Pai, eu quero te louvar, ó Deus, por esses pequeninos. Que o Senhor possa abençoar muito seus pais, seus tutores, dando a eles, ó Deus, sabedoria, graça, suprindo necessidades, dando motivação correta, que eles possam se instruir cada dia na educação de seus filhos, ó Pai, e que nenhuma dessas crianças se percam, mas que elas sejam alcançadas por Tua graça, ministradas e abençoadas, que tornem uma bênção, ó Deus, para esta geração, para este mundo, ó Pai, no nome de Jesus. Rogamos Tua bênção sobre os seus pais, rogamos Tuas bênçãos sobre esses pequeninos, livra-os do mal, livra-os das más companhias, da corrupção desse sistema, deste mundo, livra-os, ó Deus, de todo o mal, e sobre eles, ó Deus, derrama, ó Deus, da Tua bênção. Que o Senhor vos abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo repouse sobre nós hoje e sempre. Amém e amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.